Que Deus esteja conosco, amados irmãos em Cristo, amados irmãos na doutrina da obediência à vontade de Deus. Damos graças a Deus por mais esta oportunidade em que o Pai, na sua infinita sabedoria e por sua misericórdia, nos ordena que nós nos reunamos agora, só que de forma virtual, para falarmos um pouquinho mais a respeito da salvadora doutrina da obediência à vontade de Deus. Aproveitemos esta oportunidade para refletir um pouco mais acerca do que a humanidade vem passando e acerca da proteção espiritual e também material que nós, os servos do Deus vivo, os servos da obediência à vontade de Deus, temos no nosso dia a dia, essa fortaleza que nós temos para enfrentar as dificuldades do mundo, enfrentar as dificuldades da vida, resignados, voltados sempre com a nossa consciência para esta vontade de Deus que é todo amor, que nos ama, que nos cuida, que nos protege no nosso dia a dia. Vamos ver hoje, pela vontade de Deus, 3 passagens que nos dão um certo alento, ou um grande alento, nessa nossa caminhada em retorno à nossa casa celestial, a casa de nosso Pai Celestial, que nos trazem esse conforto na prática da obediência à vontade de Deus, que nos fortalecem para que possamos seguir firmes e perseverantes. A primeira passagem está em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Ele diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Bem no início da passagem, o Senhor, por intermédio do seu apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, nos diz claramente: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ele diz todas as coisas. Todas as coisas as coisas que nós gostamos e as coisas que nós não gostamos. As coisas que nós entendemos e as coisas que nós não entendemos. Então, todas as coisas contribuem para o bem. Que bem? O nosso bem espiritual, o nosso progresso espiritual, o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento do Cristo interior. Todas as coisas que acontecem na nossa vida, entendamos ou não, repetindo, gostando ou não, elas contribuem para esse nosso crescimento espiritual. Para o crescimento de quem? Crescimento daqueles que são chamados segundo o decreto de Deus. Porque o Evangelho também nos diz que Deus é quem chama. Então, Ele nos chamou para praticar a sua obediência. E temos que reconhecer que tudo aquilo que nós passamos na nossa vida, no nosso dia a dia, são coisas que contribuem para o nosso crescimento espiritual, para o nosso bem espiritual. Lá no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, o Cristo no Professor Ugarte nos diz assim: o segredo da doutrina está nessa confiança ilimitada que nós temos no amparo de nosso Pai comum. Então, praticando a obediência a Deus, conscientes do amparo do Senhor, nós temos que ter então uma confiança ilimitada. Confiança ilimitada, sendo redundante, irmãos, é uma confiança sem limites, é uma confiança total, uma confiança global de toda a nossa vida, de toda a nossa existência. Saber que isso tudo está sob o amparo de Deus. Lembremos que o professor Ugarte fala também no livro As Duas Grandes Leis Espirituais, lá em Conselhos e Advertências, ele nos diz assim, que na vida prática nós devemos pensar que fazemos as coisas pela vontade de Deus, sob cujo amparo nós nos colocamos, ou seja, quando estamos em harmonia com a vontade de Deus, estamos sob o amparo deste Pai de misericórdia, desse Pai maravilhoso que é Deus.
E isso complementa perfeitamente com esta passagem. O segredo da doutrina está na confiança ilimitada que temos no amparo de nosso Pai comum. Então, se estamos em harmonia com a vontade de Deus, nós temos este amparo de nosso Pai Celestial que nos protege, que nos cuida, principalmente durante períodos de grandes dificuldades. Outra passagem que podemos analisar também, para encerrar, porque esses vídeos não são para ser vídeos muito longos mesmo, é a passagem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Também escrito por Cristo no seu apóstolo Paulo, que nos diz assim: em tudo, repetindo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se nós lembrarmos da primeira passagem que nos fala que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para o bem daqueles que são chamados pelo decreto de Deus, que a confiança que nós temos que ter no amparo de nosso Pai comum tem que ser ilimitada, juntando a esta passagem que nos diz que tudo coopera, que dai graças a Deus em tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, elas se fecham completamente, porque se nós confiamos neste amparo de Deus, se nós temos a certeza deste amparo de Deus, nós temos que dar graças a Deus em tudo, porque nós reconhecemos que em tudo nós recebemos diretamente do Pai. Assim como nos diz o apóstolo João, quando ele escreve dizendo que receberias tudo de cima e estarias na verdade. O que ele diz? Receberias tudo. Então é tudo que acontece no nosso dia a dia, nós temos de estar resignados ante essa vontade de Deus. Sem murmurações, sem lamentações, sem medos, sem desconfianças. Como nos diz o professor Ugarte no livro As Duas Grandes Leis Espirituais. Espíritos que amais a Deus, aceitai a mensagem que vos é dada nessa obra. Qual é a mensagem, irmãos? A mensagem é o mistério da vontade de Deus novamente revelado na face da terra. A necessidade de nós realizarmos esta vontade de Deus no nosso dia a dia, em todos os nossos atos. Como bem lembram os irmãos seguidamente, se vamos trabalhar pela vontade de Deus. Se vamos estudar pela vontade de Deus. Se vamos fazer a lida doméstica, vamos fazer a lida doméstica pela vontade de Deus. Se vamos fazer a lida do campo, façamos a lida do campo pela vontade de Deus. Todos os nossos atos. Assim nós nos colocamos em harmonia com essa vontade de Deus. Assim nós temos este amparo deste Pai comum que nos protege, que nos cuida, que nos ama. Assim, com esse andar nosso no nosso dia a dia em harmonia com a vontade de Deus, nós realizamos aqui na terra não mais a nossa vontade. Realizamos a vontade de Deus, fechando-se assim, então, os dois princípios fundamentais do cristianismo, como nos revelou nesses dias, restaurando a doutrina do Cristo, o professor Ugarte. Obediência a Deus, que é andar em harmonia com a vontade de Deus, e a negação da nossa ilusória vontade humana, que é quando nós não fazemos mais a nossa vontade pessoal, mas fazemos essa vontade de Deus, que é todo amor. Assim é andar em harmonia com a vontade de Deus. Os irmãos reflitam mais acerca deste assunto, porque este assunto não está esgotado. Peçam, roguem ao Senhor que Ele nos dê o discernimento da sua verdadeira doutrina, para que assim no nosso dia a dia nós possamos colocá-la em prática. Mas agora, neste momento em que passamos por essa pandemia mundial, precisamos muito mais estar voltados a este Pai de amor, à necessidade de fazermos a sua vontade no nosso dia a dia. Que o Senhor nos ampare, nos oriente e nos ilumine.
e nos conserve assim, firmes e perseverantes na sua santa doutrina. Que Ele nos conserve a salvo, até que proximamente possamos nos encontrar, nos abraçar e desejar um Deus conosco ao nosso irmão. Que Deus esteja conosco, agora e sempre. Amém.